Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui é Débora Chiari, eu sou fundadora da Túnel do Brinquedo e eu quero ensinar você, mãe, a faturar até R$ 5.000 trabalhando até 3 vezes por dia. Lógico, como eu já falei algumas vezes, vou repetir, eu me baseei em 3 vezes por semana porque eu peguei o meu exemplo como exemplo para guiar vocês. Mãe, a gente sabe que cada disponibilidade é uma, cada vida é uma, então é de acordo com a sua disponibilidade. E hoje, nessa série de lives, a gente vai falar mais sobre se vale a pena trabalhar com locação de brinquedos. A minha resposta vocês já sabem, né? Senão eu não estaria aqui. Eu sou um pouco suspeita para falar. Mas eu quero conversar mais um pouquinho com vocês para fazer vocês entenderem como é legal esse mercado e todas as vantagens que tem. Eu mudei um pouquinho aqui o cenário, hoje não sei se vocês perceberam, eu estou em outro lugar, hoje eu estou no escritório efetivamente da Túnel do Brinquedo, depois eu mostro para vocês, e eu estou aqui com o meu roteirinho, então, de novo, se eu olhar para baixo é porque eu estou aqui guiando o meu roteirinho, tá? Não briguem comigo. Então vamos lá, primeiro, lógico, eu vou começar com os pontos positivíssimos de trabalhar com locação de brinquedo, né? E o porquê que eu me apaixonei por esse mercado logo de cara, né? Uma das coisas é que assim, se você for mãe, assim como eu, você vai entender que essa sua experiência toda que você teve não foi experiência só da maternidade. Você vai usar tudo isso para sua vida profissional também. Então eu acho que é um negócio que você consegue muito bem casar a vida profissional com os filhos, sabe? Então assim, eu consegui expandir a Túnel conforme meus filhos foram crescendo. Então, o início da Túnel do Brinquedo, o Davi tinha 1 ano. Conforme ele foi desenvolvendo, ele foi necessitando de mais estímulos, de mais brincadeiras, eu fui expandindo a Túnel com produtos, com tipo de produtos, com variações de produtos. E o mesmo aconteceu quando eu fiquei grávida da Sofia, porque como eu não peguei esse comecinho da maternidade, eu tinha aquela a minha memória, mas aí eu revivi tudo isso e eu observei mesmo na minha rotina aonde que a Túnel do Brinquedo ou uma empresa de locação poderia ajudar naquele momento. Então a nossa experiência é muito rica. E outra, você consegue juntar totalmente a criação dos filhos com o seu trabalho, porque assim, enquanto você tá lá testando um brinquedo, vendo se é legal, filmando, você tá brincando com eles e eles vão adorar, pode ter certeza, né? Outro ponto que é muito importante, que eu acho que é uma das coisas mais gratificantes para mim, é que assim, falar de brinquedo é uma coisa muito leve, né? É diferente de outros assuntos. Claro que quando você faz o que você gosta de pesquisar, você gosta de ler, você gosta de saber mais. Mas quando se trata de brinquedo em si, é um assunto muito mais tranquilo para você estudar, para você ler. Eu nunca vou esquecer. Logo que a Túnel começou, ela começou em janeiro, efetivamente. E quando foi, eu acho que para março, abril, teve uma feira aqui em São Paulo, é uma feira nacional, a Abrim, não sei se vocês já ouviram falar, é uma feira nacional de brinquedos. E eu fui. Foi lá no pavilhão Expo Center Norte. E sério, eu fiquei maravilhada. Eu passei a tarde toda, assim, eu parecia literalmente uma criança na loja de brinquedo. O clima é mais leve, tudo é mais gostoso, sabe? É tudo muito colorido, as pessoas são muito mais tranquilas, por mais que seja um business mega, né, que fatura milhões por ano, eu acho que as pessoas são mais amistosas, sabe? Isso me remeteu muito, ainda na minha fase de engenheira, que eu fui a diversas feiras também, como FEIMAC, Feira de Máquinas, tudo no mesmo pavilhão, inclusive, e era um clima mais frio, sabe? Era um clima muito da concorrência em si. Enfim, né? Lógico que tem gosto para tudo, mas eu me apaixonei muito, muito quando eu fui nessa feira, né? E só também abrindo um parênteses, eu peguei vários catálogos, porque você fica muito maluca numa feira dessa, você quer comprar tudo. E até hoje eu tenho os catálogos, porque eu separei um monte de coisa que eu queria comprar, mas lógico, né, eu tinha acabado de começar, não tinha nem condições nenhuma. E aí até hoje eu tenho, que é tipo a minha lista de desejos, sabe?
e conseguir já conquistar vários. Então, assim, vale muito a pena e é gostoso. O processo em si é gostoso, né? Outro ponto que eu deixei muito importante aqui, que eu salientei, é que, pensa, é um mercado que ele jamais vai ficar escasso. Você já parou para pensar quantos bebês nascem por dia na sua cidade, no Brasil, no mundo, sabe? E assim, isso é um fato que não vai mudar. A não ser que tenha alguma guerra interplanetária, porque as crianças vão continuar nascendo, sabe? Pode vir pandemia, pode vir o que for. As crianças vão continuar nascendo, os bebês vão continuar nascendo, as crianças vão continuar crescendo e o mercado vai estar sempre aquecido. Porque os pais, principalmente a mãe, nesse momento, ela sempre quer dar o melhor para o seu filho. Então, sempre vai ter demanda, sempre vai ter procura. É um ponto muito positivo pra gente, né? Outro ponto mega positivo aqui que eu separei para vocês a gente não chegou ainda no nosso máximo, no nosso potencial máximo falando de locação, tá? Tô falando agora não só de locação de brinquedos, mas de locação em si. Por quê? Eu, trabalhando com isso há 2 anos e pesquisando muito, e não só, como eu disse, não só na alocação de brinquedos, observando as pessoas mesmo, o estilo de consumo das pessoas estão mudando. Então, assim, antes, a locação em si, ela era vista até com um pouco de maus olhos, se você for parar para pensar, né? A gente não tinha muito esse costume de achar legal você ter um objeto compartilhado ou um bem compartilhado, né? A gente sempre teve essa ideia do ter, do possuir, quanto mais melhor. E isso tá mudando, viu? Tá mudando. Pode prestar atenção, assim, ao seu redor, que tá mudando. Porque, assim, você já parou para pensar quantos serviços de locação nasceram nesses últimos anos? Tem alguns tradicionais que a gente já conhece, né? Assim, o serviço de locação de roupa de festa, que a gente alugava quando não tinha mais o que fazer, o serviço de carro quando você ia viajar. Mas você já parou para pensar quantas modalidades de locação nova? Só aqui, ó, eu tô em São Paulo. Eu vejo, né? Observo por aí, eu já vi locação de roupa, mas de roupa usual, locação de acessório, locação de bolsa de luxo, locação de semijoia, locação de aparelho de ginástica, que deu um boom na pandemia agora, com as academias fechadas. Foi um boom aqui em São Paulo, foi um negócio absurdo. A pessoa alugava uma esteira, uma bicicleta, um aparelho de remada por um mês, sei lá, e devolvia depois. A própria locação de carro, ela mudou muito. Antes a gente tinha aquela ideia de locação de carro com... você vai numa cidade e aluga o carro e usa enquanto você estiver lá. Mas esses dias mesmo eu vi um economista falando, ele estava até falando, comprovando, né, A mais B, o que era mais vantajoso para o consumidor alugar um carro, o carro que usa no dia a dia durante um ano, do que você ter propriamente o carro, por conta dos custos, das manutenções. Então tudo está mudando. A locação, ela está sendo olhada com bons olhos, né? Aquelas objeções, aqueles preconceitos que tinha antigamente, a gente está conseguindo quebrar isso. E tá mudando. Mas eu ainda acho que não mudou tudo, não. Eu acho que tem muito, muito, muito para crescer. Por isso que eu acho que esse nicho vai estourar, gente. Vai estourar. Acredito no que eu tô falando. Ligando já isso, as pessoas, elas estão mais conscientes, né? Se não for em questões sustentáveis de meio ambiente, elas estão mais conscientes em relação à economia financeira, né? As pessoas estão tomando mais cuidado com o próprio dinheiro, por necessidade ou por uma consciência mesmo. Então, isso é um outro super ponto positivo pra gente, porque, afinal, você está concorrendo com um produto que custa 10 vezes mais numa loja, né? Então, assim, depois que você quebra a objeção da locação, não tem muito para onde o cliente correr, entendeu? Ele vai cair na graça da locação, pode acreditar. Outro ponto que eu coloquei aqui muito, muito importante, eu acho que é um dos principais, assim, é o que mais eu vejo de positivo no nosso negócio,
é que assim, é um negócio que você não precisa de um alto investimento, né? Com um pequeno investimento você consegue começar, você não precisa de uma estrutura absurda, você não precisa, aliás, de estrutura nenhuma, né? Você pode ir fazendo aos poucos. Então, assim, se você tiver a cara e coragem, uma meia dúzia de brinquedo e vontade, você começa, né? Você precisa de um Instagram, uma conta de um Instagram, uma conta no WhatsApp e pronto, é só começar, né? Então, não tem muito desculpa, na verdade, né? A gente fala que não é que a gente vende dificuldade, a gente cria dificuldade para vender facilidade, é que realmente, comparando com outros tipos de negócio que a gente vê por aí, é muito fácil você começar, né? É muito, então assim, é ideal, por isso que eu falo muito com a mãe, porque a mãe, às vezes, ela não criou um plano mirabolante para sair do CLT ou para criar um negócio do zero. Ela não tem dinheiro emocional nem psicológico para isso. E aí, a locação de brinquedos é uma porta de entrada, sim, por conta disso, da facilidade em iniciar e desse contato próximo também com criança, com filho, que tudo vira uma coisa só, né? E aí, para encerrar, os pontos positivos, que esse eu acho que é o que mais me fascina, eu acho ele o mais incrível de todos. O ponto, se fosse o ponto 0001, seria esse. É que você consegue dimensionar o seu negócio. O que isso significa? Você que dimensiona o quanto você quer investir, o quanto você quer crescer e o quanto você quer faturar consequentemente. O que eu estou dizendo? Você pode começar com um pouquinho, com poucos brinquedos, investir pouquinho e falar, não, eu não quero ou não posso trabalhar todos os dias da semana. Eu não tenho essa disponibilidade. Eu vou trabalhar 1, 2 vezes por semana. Tudo bem, você vai, investe e fala assim, eu quero ganhar 3 mil reais, esse é o meu limite por conta do tempo. Então, tudo bem, eu vou trabalhar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vou lá faturar os meus 3 mil reais e isso vai ser a minha renda extra, ou se eu não tiver renda nenhuma, já vai ser uma ajuda, né? Ou não, se você já quer ir para as cabeças, vamos lá. Ah, não, quero faturar 20 mil reais, então tá bom. Começa devagar, que foi até o que eu falei na live passada, vai devagar. Mas quando você pegar o negócio, só vai. Investe, porque o retorno é muito rápido. E a resposta também é muito rápida, né? Como a gente não precisa trabalhar com estoque, né, de produtos para venda, não tem o perigo de você ficar com estoque encalhado, isso também tem as estratégias, né, de como montar o seu estoque. Você consegue dimensionar muito assertivamente o seu crescimento. Então, eu vou alugar tantos brinquedos, eu vou faturar tantos reais e eu vou trabalhar tantos dias. Não, quero dobrar isso. Ah, então beleza, vamos lá. Quanto que eu preciso alugar? Tanto, sabe? Isso eu acho que é a magia do negócio. Eu acho que esse negócio foi feito para mães. Eu não sei se todo mundo que está aqui é mãe, né? Ou se tem vontade de ser mãe um dia, mas quando eu falo que foi feito para mães, não é que outra pessoa não pode, lógico que não, né? Não é um pré-requisito, mas é porque eu acho que ele conversa muito com a vida da mãe, né? Como eu disse, a vida da mãe, ela é aquela coisa, você não sabe se você vai ter disponibilidade para trabalhar 8 horas todos os dias, por mais que você tenha se programado para isso, você não tem certeza. Então, eu acho que esse ponto é um dos principais e eu não sei se todo mundo enxerga isso, que você consegue dimensionar o seu negócio em todos os sentidos, né? Enfim, mas Débora, você só vai falar de coisa boa então, né? Você só vai virar pra mim e falar, nossa, vem que é bom, vai, pula, né? Pula na piscina que tá quentinha. Calma, eu sei que assim como quem tá começando ou quem tá pensando em começar, eu também tinha alguns bichinhos lá na minha cabeça que ficava me matutando, né? Por exemplo, quando eu comecei, não tinha muitos concorrentes, né? Hoje em dia já não tem tantos, mas já tem muito mais do que quando eu comecei. E aí eu ficava pensando nisso também, eu não tinha referência. Essa é a verdade. Eu ia, pesquisava e eu falava, não tenho referência. Não tenho referência de como começar, não tenho referência de como que o cliente se porta, porque é um negócio novo, é tudo novo, não tem. Então isso realmente pode dar um medo no início, mas assim, hoje
Sério, como eu disse, tem referências não só no setor de brinquedos, a gente está com referência de locação em vários tipos, em vários produtos, em várias modalidades, né? Fora que hoje em dia tem sim muitas referências da própria locação. Então, assim, eu tô em São Paulo, né? Como eu disse. Então, quando eu comecei, eu tinha em torno de, assim, eu lembro que eu revirei a internet procurando lojas de locação de brinquedos. E aí, uma das primeiras objeções era o seguinte, quando você bota, até hoje isso acontece bastante, você coloca lá, locação de brinquedo, vem assim, piscina de bolinha, pula-pula inflável, remete à ideia de locação de brinquedo para festa, que era isso que era o comum, né? Muitas pessoas no começo, principalmente, viravam e falavam, eu queria uma piscina de bolinha, eu queria um pula-pula pro dia tal, pra festa com tantas crianças. Aí você tem que explicar o que você está vendendo. Isso, talvez, para quem ainda não está familiarizado, soa um pouco estranho, porque você fala, poxa, mas eu preciso explicar para o cliente o que é o serviço, como que ele vai querer um serviço que ele nem sabe que existe. É aí que tá. É aí que eu acho que, assim, a sua sombra de não ter concorrente, de ser uma modalidade nova, pode virar luz assim. Se você souber vender o seu negócio, a sua ideia, se você souber mostrar todos os pontos positivos do seu serviço, tudo aquilo que você tem a oferecer, tudo aquilo que você pode ajudar aquela mãe naquele momento, olha, você primeiro, aquele medo de não ter referência no início, acabou, porque você vai virar referência, principalmente se você estiver numa cidade em que não tenha concorrentes, você vai virar uma referência. Se você souber vender o seu serviço, você vai ser lembrado como, poxa, você viu aquela loja? Caramba, que negócio visionário, me ajudou muito, vocês viram, já conhecem? É um negócio surreal, você aluga o brinquedo por quanto tempo você quiser. Sabe? Então, assim, aquele receio de não ter referências, pronto, acabou. Então, tudo vai de como você leva, de como você vende o seu serviço, né? E aí, como eu disse anteriormente, que quando eu comecei, eu não tinha muita referência, eu não tinha muito concorrente, enfim, eu já tive que explicar várias vezes para as pessoas. Várias vezes, né? Até no WhatsApp, às vezes as pessoas entravam e não me... Elas falavam, eu quero alugar a piscina de bolinha. Ou então, não, mas como assim? Eu quero comprar, não tô entendendo nada desse negócio de prazo que você tá me mandando. 2 semanas, 4 semanas, o que é isso, né? Aí você tem que explicar, falar, olha, é um serviço de locação, você aluga quando você quiser, tal, você tem que montar uma estratégia, porque essa com certeza vai ser uma das primeiras objeções do seu cliente, você vai ter que montar uma estratégia em cima disso, né? Mas você contorna facilmente. A partir daquele momento que você começa a oferecer o serviço de uma forma certa, né? Uma forma que fique agradável para a pessoa, não vai soar como, não, mas meu filho vai usar com uma coisa usada. Não é isso. Você tem que mostrar todos os pontos positivos do seu serviço. Aí sim, a partir desse momento que a pessoa ela testa, ela começa a experimentar, ela começa a mudar um pouco a chavinha, ela começa a recomendar, ela começa a achar legal, ela começa a usar várias vezes, e aí sim, aí a gente entra num fluxo. E aí um vai indicando para o outro, que vai indicando para o outro, e o negócio deslancha, né? Desculpa, gente. Inclusive, uma das coisas que eu acho assim surreal é que no Instagram, sério, do ano passado pra cá, mais ou menos, do começo do ano pra cá, eu recebo quase que semanalmente mensagens de pessoas aleatórias, tá? Não eram de clientes, falando assim, nossa, o serviço de vocês é muito legal, a ideia é muito boa. Se tivesse isso aqui na minha cidade, eu ia achar legal, eu ia achar demais. Ou, poxa, como é que você começou? Por isso, inclusive, que eu montei esse canal para falar com vocês, porque a procura estava sendo muito alta nesse sentido de curiosidade. As pessoas estão curiosas, porque é uma coisa nova, é uma coisa bacana, é uma coisa legal, é uma coisa que está condizendo com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Por isso que eu criei esse canal, para a gente poder falar bastante, trocar bastante ideia. Mas até mesmo de clientes, é assim, juro, eu vou te falar que é diário, eu sempre recebo alguma mensagem assim, nossa, eu adoro isso, sério, é muito surreal o trabalho de vocês, é muito legal eu poder trocar.
Eu lembro, na época que eu fazia as entregas ainda, tinha uma cliente que ela alugava e ela ia trocando. Era o mesmo brinquedo, só que ela trocando o modelo. E ela falava, e eu sempre perguntava, né? Ela, e aí? O bebê gostou? Ela, não, ele ama esse modelo, mas eu não aguento mais essa música. Então, eu vou trocar, sabe? A gente sempre manda feedback depois das locações, né? Sempre manda um feedback para os clientes. E aí, em todos, juro, em todos tem alguma coisa falando do serviço, né? Assim, não do nosso atendimento, mas do serviço como um todo, falando a ideia é genial, ela me permite dar vários brinquedos para o meu filho em diferentes fases, ela permite que eu vá trocando, ela me permite testar o brinquedo se eu quiser comprar, sabe? Então, assim, a gente sempre tem esse tipo de feedback, a gente sabe que é isso que vai mudando o pensamento das pessoas, né? Semana passada mesmo eu tive um exemplo que eu dei risada sozinha. Era uma mãe, o bebezinho acho que tinha em torno de uns 12 dias e ela alugou uma Mamaru. E aí depois perguntei, falei, mas e aí, como tá, né? O bebê não tá dormindo, tá dando muito trabalho à noite, essa fase é complicada. Ela, não, o bebê dorme, ele dorme a noite inteira. É que a gente alugou porque a gente queria mesmo, era o capricho dos pais, a gente queria ver como que era a Mamaru. Então, vocês estão entendendo que às vezes não é uma necessidade de ter o produto, é uma necessidade de experimentar, de testar, de fornecer aquilo que é de melhor para o seu filho sem ter que desembolsar uma grana danada. Então, por isso que eu falo, retomo, que a gente ainda não está no nosso potencial máximo. Eu acho que tem muito que crescer. Né? Por isso, inclusive desse canal, né? Eu não acredito em concorrência. Até falar, mas você não acha que vai ter concorrente? Juro, eu não acredito. Porque eu acho que quando você faz aquilo bem feito, quando você entrega um serviço bom, não tem concorrência, né? Você responde por aquilo que você faz. Então, assim, eu acho que tem que crescer sim. É um negócio que está muito em alta, que vai ajudar a vida de muitas mães, de muitas pessoas por aí. Então, eu acho que tem que sim. Vamos mandar a locação para todos os lugares que não tem ainda, né? E aí, assim, continuando, né, falando das oportunidades do negócio, eu vou até ver aqui se eu não deixei passar nada. Logo que você começa a pensar, não, então tá bom, agora é isso que eu vou querer fazer, vou entrar no negócio da locação. Como que eu vou abordar o meu cliente, né? Porque assim, uma das primeiras objeções, e era uma das mais presentes, é assim, a mãe fala, nossa, mas eu vou colocar o meu bebezinho recém-nascido, bonitinho aqui, que acabou de nascer, numa cadeirinha usada, num brinquedo compartilhado, que não é meu, né? Lembre-se, o foco do nosso negócio é o cliente. E a gente tem o cliente mais exigente que existe, que são mães de bebês ou crianças ou recém-mães, tá? Eu não sei quem é mais exigente, mas isso é uma coisa que você tem que ter na cabeça. Se você quiser entrar para trabalhar com isso, você tem que ter na cabeça que a gente vai lidar com o público mais exigente da face da terra, tá? Então, assim, quando a mãe vira... ela nem fala, né? Ela pensa, mas como que eu vou botar o meu bebezinho lindo lá? Você que tem que conseguir quebrar essas objeções. Como que você vai? Não adianta você virar para ela e falar, não, fica tranquila que tá tudo bem. Não, ela não vai acreditar em você. Você acreditaria se fosse você? Você também botaria seu filho em qualquer lugar? Não, você que tem que mostrar através do seu serviço, através das suas ações, através da sua divulgação, que ela pode confiar de olhos fechados, né? Como que você faz isso? Você pode mostrar deixar bem claro o seu processo de higienização, de limpeza. Você tem que mostrar os produtos que você usa, principalmente agora, a gente está em plena pandemia, tá todo mundo neurótico, sabe? Então, assim, você tem que se preocupar com todos os detalhes. E assim, tudo que você prometeu, você tem que cumprir, né? Então, falou que vai entregar cheirosinho, bonitinho, embaladinho, faça combinado. Lembra, você está numa fase de conquistar o cliente. Ele nem comprou a sua ideia direito, quem dirá o seu serviço. Ele nem sabe se ele realmente gosta de alugar os brinquedos e os acessórios para o filho. Imagina se você pisa na bola. Então, tudo aquilo que você prometer, cumpra, tá? Esse é um momento que você não pode errar,
Não é. Então, assim, tenha um bom processo de higienização, cuide muito bem, principalmente no início, sabe? Que você ainda não sabe fazer as coisas direito, ainda não tenha o time dos processos. Cuide muito desse aspecto, porque isso vai ser assim, o momento do ódio ou do amor do seu cliente, né? Outra coisa, tem muita, eu me via muito, né? A mãe que vira e fala, não, mas eu quero comprar. Aí você fala assim, por quê? Nem ela mesma sabe por quê, na verdade. Ela quer comprar porque a gente tem isso enraizado na nossa sociedade, inclusive, principalmente os brasileiros. A gente tem isso de querer ter, de querer consumir, de querer acumular, né? O brasileiro é muito assim. Então, a gente, de novo, precisa vender essa ideia, mas assim, você não tem que debater com o cliente, pelo amor de Deus, não é isso. Você não tem que entrar no embate, né? Ou com o cliente, ou com a sua vizinha, que vira e fala, nossa, que ideia de jirico, vai alugar brinquedo, ninguém vai querer. Não é isso. Você tem que ir aos poucos, porque cada um tem um tempo diferente de maturidade. Então, assim, às vezes uma pessoa compra super rápido porque já enxerga o potencial, já enxerga lá na frente os benefícios que aquele serviço pode trazer para ela. Outra precisa de um tempinho maior. Então, assim, tenha em mente que você vai lidar com os dois tipos de público. Aqueles que vão já comprar de cara e aquela que você vai precisar dar uma convencida. E, de novo, convencer não é ficar forçando a pessoa e nem ficar lá falando que não, que o seu serviço é bom e que ela tem que experimentar. Você que tem que vender, né? Outro ponto, que eu ia comentar isso, mas eu acabei entrando no assunto, é que assim, eu percebo que a gente, né, quando eu falo a gente, todo mundo, né, os brasileiros, a gente tem muito disso, porque é com tudo, não é só com um brinquedo. Com um brinquedo eu acho que dá um a mais. Por quê? Porque a mãe quer ter, porque aí pensa assim, ah não, mas eu quero ter mais filho, eu quero ter 2, 3 filhos, então essa cadeirinha aqui eu vou usar. Aí a gente conta que não, você não vai usar. Primeiro, que ou você não vai aguentar guardar aquela tranqueira, né? Aquele trambolho na sua casa, ou você vai um dia se irritar, você vai ter que se mudar e se irritar e vai dar para alguém e depois você vai comprar outra. Ou a criança simplesmente não vai usar e você vai deixar lá, e aí quando nasceu o outro filho já lançou um modelo diferente que você já quer aquele modelo, você não quer mais o que você queria, ou você não gostou da cadeirinha, enfim, né? Então é isso, a gente precisa desmistificar todos os sentidos, né? A gente precisa falar para a pessoa, mostrar para ela que ela realmente não precisa daquilo que ela está querendo comprar. É difícil, eu sei, mas assim, pensa que a locação de brinquedos, ela lançou nos Estados Unidos, que é um país mais capitalista e consumista que os Estados Unidos, e mesmo assim a ideia pegou lá. A ideia da locação lá surgiu em 2007, é antiga, sabe? E pegou, e até hoje muitas mães alugam brinquedos. E olha, um ponto super importante, lá os brinquedos são infinitamente mais baratos que aqui no Brasil. Infinitamente. Por mais, a gente pode falar do dólar, mas assim, para o poder aquisitivo dos americanos e dos brasileiros, se a gente for igualar, o brinquedo vendido lá nos Estados Unidos ou em outros países é muito mais em conta que aqui. Aqui no Brasil é um mercado caro, é um mercado que você precisa de um alto investimento. Qualquer brinquedinho, entra numa ReHap, entra numa PB Kids, qualquer chocalinho custa R$50, sabe? Então, não são itens baratos. E assim, o que eu via no começo é que tinha famílias que... você via que não era assim, não só de cliente, tá? Eu tô falando até de conhecidos. Não tinha um poder aquisitivo absurdo, sabe? Aquele que, nossa, esbanja dinheiro. E mesmo se esbanjar dinheiro, também acho que não tem que comprar. Mas assim, às vezes tirava de algum lugar para comprar o item para criança. Por que não? Porque queria ter, porque queria... E depois para quê? Para usar 2 meses e ficar lá. Então... todos esses pontos que eu falei são pontos importantes que a gente precisa desmistificar, que a gente precisa entender que o cliente vai ter, você vai encontrar com esses impasses aí pela frente. Então é bom já se preparar. É bom você já saber as objeções do seu cliente, já saber derrubar elas, porque é assim que você vai começar a convencer.
né? Por último, eu queria deixar uma lição de casa aqui para vocês. Eu deixei aqui uns pontos importantes para vocês irem pensando, para aquelas pessoas que já estão começando. Eu sei que aqui tem gente que já tem empresa, né? Que já botou em prática aí, já está uns meses rodando. E para aquelas que estão começando, primeiro ponto, eu vou até ir ponto a ponto para eu não me perder. Primeiro, se você tem dúvida do negócio, conversa. Comenta com as pessoas perto de você, com a sua família, vai lá no cabeleireiro, tá difícil no meio da pandemia, mas converse com as pessoas, sabe? Pergunta, fala o que você acha dessa ideia. Você vai ouvir uma infinidade de opiniões. Não se abale com nenhuma delas, tá? Nem com as positivas, nem com as negativas. Você só vai ouvir. E aí aquelas objeções que você ouvir naquele momento, já anota e tenta contornar, porque isso eu te garanto, toda objeção você vai ter uma boa justificativa, você vai conseguir quebrar ela rapidinho. Então, já faz isso, porque lá na frente, quando você for atender um cliente, isso aí já vai estar natural, já vai estar aqui na ponta da língua, você já vai ter se convencido, sabe? Você já vai ter tomado totalmente consciência daquilo que você está vendendo, então é muito mais fácil. Segundo que eu coloquei aqui, é isso, é o que até eu já falei, que é entender as objeções, entender aonde as pessoas talvez não alugariam por algum motivo, né? E de novo, não é para você brigar com ninguém, é só para você debater. Mas por quê? Aí você quebra uma objeção, aí a pessoa vai te dar outra, aí você quebra a terceira, uma hora nem ela vai ter mais o que falar. Falar, ok, é verdade, você tá certo, o serviço é maravilhoso. Em terceiro lugar aqui eu coloquei para você fazer uma pesquisa, eu acho que eu já até falei isso antes, na sua região. Na live passada eu falei para você pesquisar os concorrentes, se tem concorrentes, né? Agora não, eu vou pedir para você pesquisar o que tem de locação, né? Não necessariamente de brinquedos, mas quais serviços de locação tem na sua cidade? Como eu disse, aqui vários, né? Aqui em São Paulo eu já vi vários, já entrei no site de todos esses que eu te falei. Vê aí na sua cidade, vê tudo aquilo que você pode encontrar de locação, né? Vê se não está fazendo sentido isso tudo que eu estou falando, se não é o momento. E por último, não menos importante, eu coloquei aqui que é um exercício muito legal, que quando eu parei para fazer, eu que já era super adepta ao serviço, à ideia, já era super apaixonada pela ideia, eu me conscientizei mais ainda. Faz uma lista aí de quantos produtos você já alugou na vida. Por mais, sabe, mais assim, se você também faz parte do time das pessoas com objeções, com um preconceito, né, da locação, faz uma lista. Eu tenho certeza que você já alugou muita coisa. Muita coisa. E também faz outra lista, uma lista daquilo que você gostaria de ter alugado, que teria te ajudado muito. Você vai ver, fazendo esse exercício, vai te dar uma autoconsciência que você vai conseguir vender muito mais a locação de uma forma muito mais natural. Porque isso vai entrar no seu DNA, você vai ver. E assim, mais uma dica aqui para quem está começando, né? Para quem quer embarcar nisso, eu passei a live toda falando só de coisa boa, não, que todo mundo, quem é mãe, quem não é pode, quem não precisa investir muito, né? Só falei coisa boa do negócio, mas assim, e quem que não pode? Quem que não pode entrar de cabeça nessa? Se você não está afim de ter esse contato com as mães, se você quer ter um contato rápido, de assim, enviar o catálogo, escolher e pronto, entregar, esse mercado não é para você. Desculpa, porque a troca é necessária, a humanização é necessária, esse acompanhamento desde o pedido até a entrega é necessária. Por isso que no início eu acho que o ideal é você estar presente em todas as fases, porque, como eu já disse, a gente está trabalhando com o cliente mais exigente que existe. Então você precisa entender o que ela precisa, o que ela nem sabe que ela precisa, que talvez ajudaria ela, e tudo aquilo que você poderia entregar junto com o seu serviço, que não é só um produto, né? Hoje em dia as pessoas estão procurando a funcionalidade dos produtos e não o produto em si. Então é isso que você precisa entender. Qual a funcionalidade, o que a pessoa está procurando aquele produto. Não é o produto, mas talvez são
uns 15 minutinhos que ela consegue tomar um banho e o bebê fica na cadeirinha. Talvez é aquela foto pro Instagram, que eu percebo isso. A mãe adora botar o bebê no brinquedo para tirar foto, para fazer um book. Então, tenha essa sensibilidade. Se você não está a fim de ter essa troca, de ter esse entrosamento, realmente eu acho que esse negócio aí não vai ser para você. Mas eu tenho certeza que se vocês estão aqui, é porque vocês já entenderam que a gente vai sim entrar de cabeça e vai ter essa troca não só com clientes, como também entre a gente aqui e que é mais do que necessária. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu vou encerrando, porque senão, né, a gente fica aqui horas. Eu tô anotando, tá? Eu recebi alguns comentários lá de sugestões de assuntos no direct. Eu tô anotando, prometo. É que eu tô tentando fazer algum cronograma que tenha sentido para não ficar, não perder o contexto. Mas a gente se vê na quinta-feira. Tem live de novo. E aí a gente conversa mais um pouquinho. Valeu!